eles faziam com o dinheiro que arrecadavam dos cultos. Aí o pastor disse que comprou uma bandeja bonita de prata. E contar essa verdade, não sei se é verdade. Essa história, não sei se é verdade. E o que ele fazia era o seguinte, ele jogava o dinheiro para cima e colocava a bandeja, e o que caía na bandeja era dele, o que caía fora era de Deus. Era assim que ele fazia. Aí o outro pastor disse, poxa, que interessante isso, porque eu faço a mesma coisa, só que é o contrário. Eu pego tudo que a gente arrecadou na igreja, jogo para cima, ponho na bandeja. O que cair dentro é dele, o que cair fora é meu. E o terceiro pastor, ele falou, não, eu não faço assim não. Eu oro antes, eu digo assim, Deus, eu vou jogar para cima, o que o senhor quiser, o senhor pega. O que cair é meu. Então eu pego tudo que arrecadou, joga para cima, o que caiu no chão é meu. Esses pastores abriam as igrejas... Não vou dizer qual foi as igrejas. Eu falo sobre dinheiro, gente. Queria compartilhar com vocês alguns princípios de contribuição financeira na igreja. Se você estava pensando que você vinha para cá para não ouvir sobre isso hoje, está aí um assunto que eu não queria ouvir hoje, ainda bem que você veio. E pensa num assunto que eu tenho muita dificuldade. Não me sinto confortável em pregar sobre dinheiro, não por não entender e não por não crer o princípio, mas é porque eu sempre fico com a pontinha de incômodo de como as pessoas olham para um pastor que prega sobre dinheiro. Mas é assunto bíblico, é um assunto espiritual. Se nós, nesse ano de 2020, nós queremos uma igreja saudável, talvez poucos assuntos adoeçam mais um crente do que a situação financeira. Do que o não compreender Deus e finanças. Pra você ter ideia, se você pegar assim grupos de discussões, pastores que estão em mídias, ou até mesmo entre nós, duas perguntas elas são quase que vencedoras: sexo e dinheiro. Quais são as perguntas relacionadas a dinheiro? A gente tem que dar o dízimo do bruto ou do líquido? Esse tipo de pergunta profunda, assim, de quem? Dízimo é para hoje ou dízimo é do Antigo Testamento? Hoje a gente precisa ser dizimista ou isso é coisa da lei? Então, são essas perguntas. Então, o pastor que pede dízimo na igreja é ladrão? Teve um membro que não ficou aqui conosco, ele esteve conosco aqui uns dias, e uma pessoa que o conhecia disse, não, pastor, ele não ficou com a gente porque aqui pede dízimo. Fiquei pensando naquilo, ainda bem que ele não ficou. Porque isso não faz o menor sentido. A gente não está pedindo dízimo. O assunto sexo é assim, por que não? Mas se a gente se ama, por que não se a gente vai se casar no final do ano? Aliás, Deus não me quer sorrindo? Então, assim, por que não... Não, mas isso é uma música, quem disse isso não é a palavra. Então, mas por que então que sexo não pode? Não daria para pregar, assim, o sexo da mesma forma que prega sobre dízimo? E não daria para a gente fazer um ajuste? Dízimo pode... Não, dízimo não pode, o que pode é sexo. A gente investe assim, deixa livre as pessoas para a vida sexual e proíbe o dízimo. Não dá só para inverter os princípios? Então, quando a gente trabalha alguns assuntos que para nós são os mais desconfortáveis, geralmente são nesses que a gente mais tropeça. Por entendermos aquilo que nosso coração mais deseja e desconhecermos aquilo que o Senhor mais quer. Então, hoje, eu prego sobre um assunto chamado sobre dízimo, sobre contribuição, dinheiro na igreja, e sei que eu não estou tendo uma autoridade em mim, eu quero me desvencilhar o máximo possível do que eu acho, da minha cor, do meu jeito, do que eu penso. E vamos juntos buscar na palavra do Senhor direções para isso. Não tenho dúvidas de que vários de vocês já leram, veem vídeos, escutam pessoas, e eu acho que talvez muitos de vocês já tenham até uma visão consolidada, tanto para dizimar como para não dizimar. Mas espero que, de alguma forma, a palavra, o culto, tudo seja muito significativo, inspirativo, revelador e transformador para todos nós. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, não é possível falarmos de nenhum assunto aqui em cima sem entendermos que ele vem da tua parte e é teu. Não estamos falando aqui, Senhor, de um partido, não estamos falando de uma igreja fundada por homens,
Não buscamos uma Bíblia partida em duas partes, uma que não nos agrada e outras que nos agrada. Nós queremos que o Senhor plenamente se revele em nós. É o teu Espírito nele que queremos e devemos ser guiados. É ao teu Filho que precisamos ouvir. É a tua palavra que devemos nos submeter. Fala com a gente hoje, Senhor, de uma forma clara, límpida, suave, transformadora e transtornadora. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Gênesis 28, por favor, abra sua Bíblia nesse texto. Não. Gênesis capítulo 28 é um texto, eu acho que eu usarei vários textos hoje de apoio para consolidar um pouco algumas visões, alguns princípios. Ser um pouco mais pedagógico assim hoje, né? Mas queria pegar esse texto inicial, Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Glória a Deus. Não sei mais ou menos, eu não sei exatamente o tempo, acredito que poucas pessoas sabem há quantos anos nós estamos aqui antes da promulgação da lei, antes de Moisés. Penso que por volta de uns 500 a 600 anos, antes de Moisés. Há uns 200 e poucos anos atrás, Abraão, avô deste homem, avô de Jacó, ele deu o dízimo, devolveu o dízimo de despojos de guerra. E ele entregou 10% de tudo que tinha dos despojos a um rei da justiça, chamado Melquisedeque. E ele era rei de uma cidade chamada Salém, que futuramente se tornaria Jerusalém. E Abraão resolveu devolver o dízimo para Jacó, uns 200 anos atrás desse episódio, e nós estamos aqui em torno de 500, 600 anos antes da promulgação da lei, antes de Moisés. Não quero dizer com isso somente que, para trazer um princípio de que o dízimo é uma questão da lei do Antigo Testamento. Não. Eu queria ver com você nesse texto alguns caminhos que nós podemos tirar até como princípio. Difícil nós falarmos de assuntos espirituais para quem não é espiritual. Eu penso que o dízimo é isso também. É necessário uma revelação dos movimentos do céu. Assim como Jacó estava em sonho, mas o Senhor o revelou, movimentos do céu, é necessário para a gente entender sobre contribuições, não necessariamente movimentos terrenos, mas movimentos dos céus. É um assunto espiritual, sim. Porque, olha, irmãos, eu não acredito que é por acaso que um homem como Jacó,
que ele desconhece Deus ainda, ele não tem um conhecimento profundo, ele não tem vida com Deus ainda. Ele vive de gerações, o que seu avô era, o que seu pai era, mas até então Jacó se chama enganador, ele não sabe muito bem quem Deus é. Mas por que no final, a última palavra do texto que nós lemos é dízimo? E por que é uma questão particular dele, parte dele? É por causa dessa revelação que ele teve, penso eu. Não é possível nós chegarmos a uma conclusão de que eu, de tudo, te darei o dízimo, sem não ter acontecido antes uma revelação do céu, movimentos dos céus, anjos descendo e subindo. Não estou dizendo que foi por causa dos anjos. Eu estou dizendo que ele conseguiu ver um movimento não terreno. Ele conseguiu ver um movimento não humano. Ele conseguiu ver um movimento totalmente espiritual. Eu penso que o dízimo também é isso. Não dá para nós ameaçarmos. Não acredito que o dízimo deveria ser ameaça. Não acredito que o dízimo deveria ser negociação para ganhar alguma coisa. Até mesmo porque com Deus não dá para barganhar. Ele expulsou Lúcifer. Se o texto de Ezequiel se refere a Lúcifer, e tudo indica que sim, era um querubim ungido, belo e formoso. E você foi expulso dos céus, até que foi visto comércio no seu coração. Foi visto as iniquidades e do tanto que você quis negociar. Foi visto iniquidade em comércio no teu coração. Eu acho assim, como Satanás foi expulso dos céus, então Lúcifer, mesma coisa que os cambistas foram expulsos do templo, porque ali estava comércio na casa do Senhor. Eu não acredito que contribuição na casa do Senhor deve ser movido por ameaça. Deve ser movido então por bênção. Dá e receberá. Não. E nem assim, se não der, devorador. Assim, fazer as pessoas contribuírem pela força do devorador não é muito difícil. Eu acho que não é difícil. Uma pergunta hoje, aqui nesse lugar, quem está sofrendo? Então, se você levantar seu braço, eu poderia agora perguntar se o dízimo está em dias. Poderia perguntar se você estava envolvido na campanha aqui da igreja da construção. Eu ia achar você bonito e ia dizer que o que você está vivendo é porque você não está ofertando. Ou sendo dizimista fiel. Eu prefiro ter uma revelação de um movimento dos céus. Que é o que eu peço que o Senhor nos faça entender hoje e perceber hoje. Eu acho também que, para no final de tudo, eu entender que a minha resposta deve ser em dízimo, eu preciso entender a proximidade de Deus na minha vida. Deus está perto de mim. Não é um Deus distante. Não é um homem me ameaçando. Não são pessoas comigo. É um Deus próximo. Viu Jacó que Deus estava perto dele, versículo 13. Sabe por que no final de tudo existe uma resposta em dízimo? Porque o meu Senhor está perto de mim. Existe um Deus próximo. Percebam movimentos dos céus e um movimento espiritual. Eu percebo um Deus próximo. Um outro princípio também interessante nesse texto é saber quem Deus é. O Senhor se revela para Jacó, diz, eu sou. Há uma revelação, versículo 13. Eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou. Promessas do Senhor aqui. Eu te darei, eu te abençoarei, eu te farei, eu serei contigo, eu te guardarei. Por onde quer que fores, eu também não te desampararei. E outra coisa, tudo que eu estou falando para você vai se cumprir. Sabe onde aqui também existe uma plataforma em ser dizimista? Em ser ofertante, em ser contribuinte? Quero usar a palavra dízimo, para que eu não fique usando outros termos. É que o meu Senhor é fiel. Ele sempre cumpre o que Ele fala. Dificilmente nós seríamos dizimistas legítimos de um coração se nós tivéssemos um Deus que não cumpre com o que Ele fala. Deus sempre cumpre. Por onde quer que você for, Ele será com você. Ele te abençoará sempre. Então não é dar o dízimo para ser abençoado. O Senhor primeiro disse, eu vou te abençoar. Olha as respostas de Jacó. As respostas de Jacó é interessante. Primeiro, onde muda de sentido. Se um local era um local de luz, agora ele está entendendo que não é somente a luz, é uma porta dos céus, casa de Deus. Esse local já tem um novo significado.
Percebo também que ele não está dizendo que seria um dizimista se a vida dele mudasse financeiramente. Não, porque até mesmo ele está dizendo, se o Senhor me der só pão para comer e roupa para me vestir, está tranquilo. Final do versículo 20. O Jacó não está ele é um negociador, mas ele não está negociando aqui. Sabe o que eu achava que era um negócio? Se o Senhor me der toda essa terra, então eu serei um dizimista por aquilo que eu vou plantar, aquilo que eu vou colher. Não, se o Senhor me der apenas roupa e comida. Está percebendo a direção? Eu cansei de ser alguém que quer barganhar. Jacó possivelmente aqui esteja num estado de coração bem favorável àquilo que Deus queria falar com ele. Depois disso tudo acontecer, isso é, depois que isso tudo, da maneira que o Senhor está falando, se eu conseguir voltar para esta terra, o Senhor será o meu Deus. Eu ainda não te conheço, é apenas uma voz. O Senhor será o meu Deus. Eu acredito que ser dizimista sem ter Deus por Deus é um trabalho muito cansativo. Por que você é dizimista, Jacó? Porque Ele, o Senhor, é o meu Deus. Não há outro no meu coração. Uma questão também interessante que a gente percebe nesse texto é que ele não disse que o Senhor mandou ele ser dizimista. Não há ordem nesse texto. Existe uma expressão natural. Eu, certamente, te darei o dízimo. Não há nenhuma palavra do Senhor aqui ordenando isso, e não há nenhuma palavra do Senhor mandando que isso fosse uma resposta, assim como não aconteceu com seu avô Abraão. Estou me fazendo entender, irmãos? Nesse caso, conhecer não é dizimar. Mas, ao conhecer, naturalmente, no final do processo, existe uma resposta com contribuição. Então, eu não dizimo para conhecer. Percebe aqui a sequência do texto? Eu não dizimo para chegar lá. Eu chego lá para dizimar. Então, não dá nem para forçar muito as pessoas que não são dizimistas. Porque a primeira coisa não é aprender princípio de dízimo. A primeira coisa é saber quem Deus é. Precisa entender movimentos dos céus. Precisa perceber a revelação que Deus está nos dando, a proximidade, a sua fidelidade. E aí a gente precisa conhecer mais quem o Senhor é, para que a nossa resposta, as nossas contribuições, elas sejam legítimas. Não, Deus não tira câncer com dinheiro. Não, Deus não dá emprego mediante dinheiro. Não, Deus não faz a gente não bater carro em dinheiro. Não, Deus não faz isso. Isso talvez algumas igrejas digam, mas o Evangelho nunca disse isso. Nós não somos abençoados para dizimar. Nós sempre dizimamos, independente daquilo que a gente entenda de bênção, porque nós já somos abençoados. Tanto é que o princípio não é nem necessariamente dar. O princípio é uma resposta natural. Vamos entender algumas coisas? Como eu gosto assim de fazer algumas perguntas, e eu encerrei esse primeiro ponto, assim, esse primeiro bloco de reflexão, de que a gente precisa conhecer Deus para dizimar. Deixa eu fazer algumas perguntas que eu fiz para mim e eu queria compartilhar com vocês aqui. Assim, quando a gente conhece Deus, quem é o dono de tudo? Quando a gente começa a conhecer Deus profundamente, quem é o dono? Quem é servo e quem é servido? Quando a gente começa a conhecer Deus mesmo, somos donos ou mordomos? Será se o conhecimento de Deus, quanto mais profundo a gente vai conhecendo quem Deus é, nós entendemos que o dinheiro que chegou nas nossas mãos é de quem? Assim, e o que é de Deus é só 10%. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente vai entendendo que dele é só 10. E os 90 é nosso. Então a nossa bandeja de prata já tem um destino certo. Então, porque por mais que caia mais do que 10 é do maligno. Porque dele só é 10.
Quanto mais a gente conhece Deus, é mais calculadora ou é mais coração dilatado? Conhecimento de Deus faz a gente ir para a calculadora ou faz a gente encontrar meios para ser cada vez mais solícito no contribuir? Quem conhece Deus faz cálculo. Quanto mais a gente conhece Deus, a nossa segurança está nele ou está no dinheiro? À medida que a gente vai conhecendo Deus, a gente vai entendendo que esses 10% vai ser determinante para a gente falir. Por isso, como é que é esses 10% do seu coração quando a gente conhece Deus? Quanto mais conhecemos Deus, os 90% é de quem? Quanto mais conhecemos Deus, mais apegados a dinheiro ou mais livre? Quanto mais conhecemos Deus, mais a nossa casa está aqui ou está lá? Entende assim, por que dízimo é questão de conhecer Deus? Quanto mais a gente conhece Deus e dos seus projetos e da sua vontade, mais as prioridades passam a ser os nossos sonhos ou os dele? Quanto mais esperança nós temos em Deus, mais nós edificamos os fundamentos das nossas casas ou mais fazemos construções com desdobramentos eternos? Quem conhece Deus faz como? Então, eu fiz essas perguntas na hora que eu estava estudando e me ajudou muito, assim, em algumas respostas. Porque eu não preparei essas perguntas para vocês, eu preparei essas perguntas para eu estudar. Eu só estou compartilhando com vocês hoje. A gente pensa quando a gente conhece Deus, quando a gente conhece o Senhor, esse aqui Deus, somente Deus, quando a gente começa a cantar essas canções, o que vem nos nossos olhos são cifrões, ou seja, quanto mais conhecemos o Senhor, mais a gente vai entendendo que a gente vai ser um sucesso financeiramente. Quanto mais conhecer Deus, mais a gente tem a certeza que vamos prosperar financeiramente ou vamos prosseguir em conhecê-lo. Qual a prioridade do nosso coração? Não é à toa, meus irmãos, que finanças sempre foi um problema na história do povo. Dinheiro sempre foi uma pedra de tropeço. Essa questão financeira sempre foi um atrapalho nos nossos corações. Dízimo, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Dízimo, ele é uma bênção para quem não quer dar tudo. E é um problema para quem não quer dar nada. Dízimo é uma bênção para quem não entra no jogo. Porque só é 10%. E dependendo do seu salário, isso é uma benção. Porque, rapaz, eu dando o dízimo e me livrando do compromisso, está bom demais. Se pedir até 20%, eu dou. Mas contanto que eu não entro na história. Então eu pago para não entrar na história. O dízimo então é uma benção. Não, isso aí é maldição. Glória a Deus, meus irmãos. O culto hoje não está avivado. Então, aí é uma maldição. Porque se você dá 20%, 90%, contanto que você não entra no jogo, então isso é maldito. Porque senão nós temos um Deus carnal, um Deus que está afim de grana. Não, esse Deus não é bíblico. Vamos ver daqui a pouco por que não é. E dízimo é um problema para quem não quer dar nada. Quem dera se esse assunto fosse resolvido hoje, um anjo descesse nesse lugar, muitos pensam, diz assim, galera, o Senhor, o dono do ouro, da prata, não quer mais o nosso dinheiro, ninguém precisa trazer mais nenhum tostão para cá, dê para os pobres, ajude quem quiser, o tanto que você quiser, ajude sua família, ajude seus pais, faça o bem, não traga mais nada para cá. E outra coisa, é aquilo que Deus propõe no seu coração, porque Deus ama quem dá com muita alegria, e é assim que vocês têm que viver. Ah, seria fantástico. E tem uma corrente assim, joia, que trabalha nesse assunto. Deixa o homem bem livre. Rapaz, o caso é que quando a gente vê homens bem livres, deu perda total. Então Deus regula no cabresto. Isso, não, cabresto, de jeito nenhum. Princípio adquirido. De quem teve a visão dos movimentos do céu. De quem teve o entendimento da revelação do alto, de um Deus próximo, fiel e presente. É Ele que banca, é Ele que dá. Essa terra que você está aí, eu vou te dar. Então, quem tem essa visão de quem Deus é.
Ensinar dízimo e princípio de dízimo para carnal é impossível. É impossível. Aí vai ter que ir na ameaça, vai bater o carro, o menino vai ficar doente, você vai ter rinite, esse negócio. Dízimo não é uma lei mosaica. Dízimo não é lei. Só foi regulamentado pela lei. Dízimo não é um imposto. Por isso que você não precisa pagar atrasados. Tem irmãos que, por exemplo, ano 2019, não dizimou. Eu disse, meu Deus, a gente está fazendo os cálculos. 12 meses vezes mais 13º. Desiste, irmão. Era melhor mudar de igreja e começar do zero. Se fosse imposto, você tinha que atualizar, mas não é imposto, é princípio. Se é princípio, você pode riscar o chão e começar a partir de hoje. Então, é uma questão espiritual, não é imposto. Não é negócio com Deus, é privilégio. Sempre quem vai manter essa obra aqui, gente boa? O dono da obra. A questão é, através de quem? Mas sempre quem vai manter será ele. A questão é, através de quem? E o através de quem é privilégio. Eu não vou ficar fora do processo. Então, não é ordem. Não é uma obrigação, é uma libertação. Diz, não é uma obrigação, é uma libertação. Não é meio mais fácil de enriquecer malandro. É uma bênção espiritual para que todos possam usufruir. Antes de contribuir financeiramente, eu queria ver com vocês alguns princípios. Aí a gente vai tentar jogar alguns textos, olharmos alguns textos, eu peço a Deus mesmo que a gente consiga entender algumas coisas. Vamos ler alguns textos em sequência, não sei se a gente vai conseguir projetar aqui, mas o primeiro deles é Deuteronômio 10:14. Deuteronômio 10:14. Então, o primeiro livro que está ainda no Pentateuco, na lei, Deuteronômio 10:14 diz que eis que os céus, se você vai dar para a gente projetar aqui, caso você queira acompanhar na projeção, eis que os céus e os céus dos céus são de quem? Do Senhor. E o que mais na terra? Tudo que há nela. Então, se o Senhor é o dono de todos os céus e o Senhor é o dono de toda a terra, Ele precisa de quê? Nós. Então, qual é o primeiro princípio que eu queria ver com vocês, assim, rapidão? Deus não precisa de nada nosso. Baixa a bola. O dízimo não é porque Deus precisa. Essa igreja jamais fechará se a gente parar de dizimar. Jamais. Pelo contrário, essa igreja vai bombar. Porque Deus vai mostrar para nós que nunca fomos nós quem mantemos essa obra. O irmão do dízimo mais alto aqui, fique à vontade para ir embora. Nunca foi você quem sustentou esse trabalho. Nunca foi. Sempre foi o Deus de toda a glória. Sempre foi Ele. O dia que a gente pensar que Deus precisa de nós, é um princípio rompido. Deus não precisa. Bom, se toda a terra é minha, do que você acha que você pode me dar? Aliás, o que você acha que é teu? Outro versículo, está ficando bom. Neemias 9:6. Neemias, ele reconstrói tudo que foi ao chão, e quando ele reconstrói, ele usa o mesmo princípio lá de Moisés, em Deuteronômio 10:14. Neemias 9:6 diz, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, o Senhor não precisa de nada, de ninguém e nem de adoração. Eu estou dando meu dízimo porque é um ato de adorar ao meu Senhor. Isso, mas só que nem precisava. Porque o dia que você imaginar que Deus precisava do dinheiro por causa da adoração que tinha saído do coração, baixa a bola. Deus não precisa. Então o princípio é, Deus precisa. Esquece isso, Ele não precisa. Senão nós não serviríamos a um Deus criador, absoluto, Senhor e mantenedor de tudo. Salmo. Vimos um versículo no Antigo, 2 versículos. Um versículo no Pentateuco, outro versículo agora, nos período histórico aqui de Neemias. Vamos lá para os Salmos. 2 visões dos Salmos é interessante. Salmo 50 e Salmo 51.
Espero que não seja cansativo para você aí, gente boa, mas é joia quando a gente tem esses esclarecimentos da palavra do Senhor. Então, vai pensando junto comigo em oração aí para a gente chegar no fim, entendendo o que Deus falou com a gente. Salmo 50, a partir do verso 7. Escuta, povo meu, e eu te falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou o teu Deus, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. Não é o movimento religioso que eu estou criticando. Isso aí era para vocês continuarem fazendo mesmo, sacrifícios e holocaustos. Tudo bem. Mas da tua casa eu não vou aceitar novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Por quê? Porque nenhum deles é da tua casa. Todos são meus. Todos os animais do bosque, as alimárias, as milhares sobre as montanhas. Eu conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que pulam no campo, pululam no campo. Se eu tivesse fome, se você imaginar que eu estou com fome, não era você que eu ia pedir. Pois o mundo é meu, e quanto nele se contém, tudo é meu. Acaso como eu carne de touro? Se você está sacrificando um boi, você está pensando que eu vou comer essa carne? O sacerdote oferece um pedaço de carne, a gordura, você acha que eu como isso? Eu bebo sangue de cabrito, você acha mesmo? Oferece a Deus sacrifício de ação de graças, rapaz. Tenha um coração grato por tudo que Ele te deu nas tuas mãos, mas nada é teu. E cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da tua angústia, porque você vai ficar angustiado. E sabe o que vai acontecer? Não é o teu dinheiro que vai te livrar, sou eu. E eu te livrarei. Eu serei contigo e você me glorificará no fim. No final de toda a história, você me glorificará. E não vai ser a tua grana que vai ser o teu suporte. Você será tão angustiado na vida que talvez a única coisa que você tenha é dinheiro. E nunca pense que alguma coisa tua sempre foi minha. Porque tudo é meu, tudo. Salmo 51, Davi ele tem uma visão bem jóia, porque Davi ele está agora no dia dessa angústia. Davi ele caiu, aqui o Salmo 51 é o salmo que Davi está arrependido pelo que ele fez com Batseba. E aqui no Salmo 51, Davi diz isso a partir do versículo 16. Vamos falar de perdão, vamos falar de restauração. E Davi, ele agora ensina que não é por meio de sacrifícios. Verso 16, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado, coração compungido e contrito, o Senhor não desprezarás. Vamos até o 19. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então o Senhor se agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, sobre o altar se oferecerão novilhos. Ou seja, não é necessário os sacrifícios para que eu te perdoe. Não é isso. É um coração quebrantado, e agora, com o coração quebrantado, faça os sacrifícios. Ofereça os sacrifícios, reconhecendo que não são seus, vieram da minha mão. Ou seja, eu te dou algo para você me devolver. Esse é o princípio. Então, nada veio da tua mão, eu te dei para você me devolver, entendeu? É a mesada que você deu para o seu filho, e você pediu um dia ao seu filho que devolvesse uma parte. E aquele filho entende que aquela mesada é dele. O Senhor jamais deu uma mesada e disse... E não deixou de nos ensinar que aquela mesada partiu dele e volta para ele. Esse é o princípio. Qual a dificuldade? Então, se ele deu a mesada, ele vai dizer assim, me dê todo de volta. Ele pode, porque é dele, veio dele e volta para ele. A tragédia nossa é quando nós entendemos que somos autônomos, Deus está insistindo conosco para que a gente dê uma parte do que é nosso, e a gente acha que não é necessário, porque isso aqui é um movimento religioso falido, falível, cheio de gente ladrão e pilantra, e as igrejas hoje estão para tirar dinheiro do povo, e Deus está agora fora do negócio, e só tem homens pedindo dinheiro. Não, nós não somos assim. Existe um princípio bíblico superior, espiritual, que Deus é dono de tudo, mas Ele nos chama a uma responsabilidade de se envolver nos seus projetos.
Tanto é que o princípio regulador do dízimo, que está em Números, está em Deuteronômio, é assim. Exemplo, qual é a tribo que não teria direito à terra? Os levitas, tribo de Levi. As 11 tribos iriam trabalhar e dar os dízimos para que a tribo de Levi fosse mantida pelos dízimos das 11 tribos. E quem são os levitas? Aqueles que não terão terra, mas aqueles que trabalharão especificamente no culto. Aqueles que trabalharão no templo, aqueles que estarão responsáveis por todo o movimento litúrgico, pela manutenção da casa, são essas pessoas que trabalham no templo, que eles não vão ter trabalhos seculares, eles não vão plantar e colher. São os 11 tribos que vão plantar e colher, e a 10ª parte de cada tribo vem para os levitas, para que eles se mantenham, pague a escola dos meninos, a prestação do carro e compre o que comer. Trazendo na nossa aplicação hoje. Qual é a diferença disso para a igreja? Aqueles que trabalham neste ambiente, aquilo que é para manter esse ambiente, precisa dos recursos, precisa, entre aspas, que tragam os recursos para que isso aqui se mantenha. O princípio é o mesmo. Se a gente entender que é do Antigo Testamento, tudo bem, mas como é que isso aqui vai se manter? Deuteronômio 12. Interessante esse texto que o Senhor diz assim, mas haverá um lugar que é para vocês tragam os dízimos. Tem um lugar que eu defino, Deuteronômio 12, é interessante que ele diz que vocês não podem consumir os dízimos aonde vocês estão. Vocês só podem consumir os dízimos num lugar que eu defino. Eu não estou dizendo que a gente vai ter que replicar isso e repetir isso, só tem princípios aqui que a gente tem que aplicar para a gente. Então, você pegar dos seus dízimos e ajudar os pobres é uma coisa fantástica. Ouvi um renomado pregador dizendo que dízimo é obrigação, oferta é opção. Então, e dízimo é uma obrigação. Então, se você não fizer, você está pecando. A oferta, ela é uma questão livre. Eu não concordo. Porque eu não acho que nada para Deus é obrigado. Então, isso aqui é dívida. Dízimo é dívida. Oferta é livre. Eu não entendo que a gente... Meus irmãos, como é que eu vou dever Deus? Então destrói tudo que a gente falou até agora. Se eu devo a Deus, então destrói tudo que a gente tem construído. Então Deuteronômio 12 é interessante. Há um lugar, vocês não consumam aonde vocês estiverem. Traga, parte que é do Senhor, tragam para cá. Vamos para São Malaquias? São Malaquias é bom para a gente pedir dinheiro. Malaquias capítulo 4. Deixa eu logo chamar todo mundo de ladrão, que aí já resolve, pronto. Mata a fatura. É bom, né, pregar chamando os outros de ladrão, né? Ruim é se olhar no espelho. Malaquias capítulo 4, desculpe. Malaquias capítulo 3. Verso 7 diz, desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a palavra de Malaquias registra que o povo tem uma pergunta. Havemos voltar para onde e tornar para onde? E o versículo 8, o Senhor responde, que tal ser honesto? Que tal você voltar em honestidade? Porque vocês estão roubando a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Resposta, nos dízimos e nas ofertas. Então vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Entende? Porque existe já um princípio. O templo está aqui numa situação muito difícil, sendo destruído, um processo de restauração, o povo está em decadência, e a casa do Senhor está precisando ser aquele ambiente do qual emana verdades. E há um profeta dizendo, bom, as coisas estão bem difíceis e a degeneração espiritual está grande. Mas o Senhor não pede para o povo trazer dízimo. Porque se você perceber no capítulo 1, se a gente for lá para o capítulo 1,
a situação não é necessariamente traga o dízimo. Porque lá já no capítulo 1, a partir do versículo 7, o Senhor diz assim, gente, um animal pega uma ovelha sua, um predador, e vocês trazem essa ovelha ferida como oferta. Vocês pegam um boi que está doente e me oferecem. O povo estava ofertando, gente. Um movimento espiritual estava acontecendo. Escuta, você me oferece um manco, aleijado, cego, dilacerado, e vocês entendem que isso é honrar o meu nome. Escuta, com quem vocês estão falando? As ofertas que vocês me trazem são ofertas que não me honram. Capítulo 2, versículo 2. Vocês deveriam honrar o meu nome. Malaquias 2:2. A preocupação não é necessariamente com o movimento de dar ou não dinheiro. A questão é se o meu Senhor está sendo honrado ou não. Salomão entendeu isso quando escreveu em Provérbios 3:9 e disse, honre o Senhor com as primícias. Honre o Senhor com as primícias, ele deve ser honrado. A sobra, o refúgio, a dá quando sobra. Então faz o seguinte, escolhe um Deus para você adorar. Jacó entendeu, se o Senhor fizer tudo isso, tu serás o meu Deus. E ao ser o meu Deus, tu serás honrado. O problema desse povo que desconhecia quem Deus era. Aceitava qualquer coisa, aceitava qualquer animal, em qualquer situação, em qualquer estado. Não, honre-me. Sabe por que também eu estou rejeitando a tua oferta? Eu não poderia aceitar isso. Não tem como. Perceba o versículo 9, do capítulo 1 ainda de Malaquias. Suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa. Eu não tenho como aceitar você com essa oferta na mão, cara. Porque na verdade você está trazendo uma oferta, mas você não está aqui. Porque você não me honra. E eu não sou um Deus que quer oferta. Sabe outra razão também que eu não aceito a oferta? Você traiu o seu cônjuge. Você abriu mão de uma aliança que você tinha feito com o seu cônjuge. E você me traz ofertas, até com lágrimas. Capítulo 2, versículo 13 de Malaquias. Você chora em lágrimas, você enche o altar de lágrimas, choro, gemido e oferta. Mas eu não olho para a sua oferta, porque você foi desleal com a pessoa da tua aliança, com o seu cônjuge. Então não tente me comprar com dinheiro. Eu não sou um Deus que quer oferta, eu sou um Deus que quer tudo. Deus não quer oferta, Deus quer o nosso coração. Então, mas cadê a oferta? E como é que Deus quer o coração e a oferta não vem junto? Aqui é interessante, esse povo manda a oferta, só que ele não entra no jogo. E entra as piores possíveis. Como se Deus não precisasse ser honrado. Meus irmãos, a minha oração mesmo é que a gente consiga entender alguns princípios hoje. Aí o Senhor está dizendo, gente, volta. Chega de trazer a oferta e não vir. Eu quero caminhar por encerramento. Deixa eu te dizer alguns desdobramentos de roubo. Alguns desdobramentos que Deus chama de ladrão. Primeiro, é quando você manda a oferta e não vem. Voltem vocês. Segundo, é que quando vocês vêm, a oferta fica. Tragam os dízimos. Porque você agora veio, mas a oferta ficou. Antes você trazia a oferta, mas não vinha no negócio. Agora você está vindo e a oferta está ficando. Cadê a oferta? E tem uma coisa interessante também, que quando o Senhor falou em Lucas, capítulo 11, versículo 42, o Senhor, aí vamos para o Novo Testamento, pegar o que foi que Jesus disse, conversando com os fariseus, vocês dão os dízimos do coinho, da hortelã, Lucas 11, 42, mas vocês não vivem conforme Deus, porque vocês abrem mão da justiça e vocês abrem mão do amor. Deveriam viver do jeito de Deus, em justiça e em amor, e não parar de dizimar. O que está acontecendo? O povo estava dando dízimo de tudo, mas eles não tinham uma vida segundo Deus.
Se nós estivéssemos nesse local interessados em dinheiro, gente boa, eu estava te oferecendo aqui um monte de bênção, até terreno no céu, lote grande de 550 metros quadrados. Senhor, quer que você e eu vivamos em justiça e em amor do jeito que Ele quer que a gente viva. E o dízimo, isso é para trazer. Porque você deveria viver em justiça e em amor, sem omitir os dízimos. Porque o dízimo não é um imposto, o dízimo é um instrumento pedagógico de ensino. Aprendeu lá com Jacó? Mateus capítulo 5, 23 e 24. Então, em que eu sou ladrão? Você é ladrão de um estilo de vida que você deveria ter e não tem, e você quer compensar isso com dízimo. Mateus 5, 23 e 24, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: quando você trouxer sua oferta, e um irmão tiver alguma coisa contra você, você com o irmão, a tua comunhão está rompida, não oferta não. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero que você vá restaurar seus relacionamentos. Não quero o seu dinheiro não. Vá se reconciliar com seu irmão. Depois você vem e oferte. Não me entregue oferta com relacionamentos de comunhão corrompidos e partidos. Não me entregue. Eu não quero. Dá para você entender que Deus não é um Deus que está pedindo dinheiro? Ladrão de relacionamentos. Você rouba relacionamentos. Você é assassino de comunhão e está me ofertando, seja com dinheiro, seja em ministério, seja o que for. Por que você não restaura a comunhão? É ordem. Ah, entendi. Porque você pensa que eu barganho contigo. Isso não faz sentido, gente. E Jesus é muito claro, não oferte. A gente vai terminar essa mensagem com um momento de ofertas. Deixa eu te pedir uma coisa. Você está com problema de relacionamento com alguém? Não oferta, não. A gente não está afim do seu dinheiro. Você tem ódio no coração, ressentimento no seu coração? Quer uma sugestão? Eu não ofertaria. Não é isso que Deus quer de você. Não se engane. E com Deus, não tente barganhar. A gente não está com pires aqui, jamais. A Cristã Evangélica Nova Vida passará pires, jamais. Glória a Deus, meus irmãos. Jamais. Aqui não é um bando de pedinte. Não, isso aqui é um canal de privilégio de quem quer se envolver nos projetos do Senhor. Mas faça do jeito certo. Porque a gente vai ter que ir para as Escrituras, e nas Escrituras é quem disse para vocês que eu aceito a oferta de gente que tem relacionamentos feridos. É tipo assim, Caim, cadê teu irmão? Não sei, não sou tutor do meu irmão, mas você quer me dar oferta. Mesma coisa, Mateus capítulo 5, quando você trouxer a oferta, eu estou te perguntando, cadê do teu irmão? Eu disse, não sei. Esse com quem você não fala? Eu disse, não sei. Mas está aqui minha oferta. Mas quem foi que disse que eu vou receber a tua oferta? Porque se eu vou te dizer o último princípio, para a gente encerrar a mensagem. O último princípio está em Lucas, capítulo 21. Você conhece já que é uma mulher viúva dando oferta no templo. Se você já ouviu várias mensagens de dízimo sobre oferta e contribuição, certamente você ouviu esses textos, tudinho que eu disse hoje. E talvez, como eu, você esteja já careca de ouvir isso. Geralmente a gente encerra com esse texto da viúva pobre. E aqui é o seguinte, o Senhor olha, esta mulher está num processo diferente, porque essa mulher deveria ser servida pelo gasofilácio e não ofertar no gasofilácio. Porque uma das implicações de ter dinheiro na igreja é para socorrer quem precisa. E essa mulher era viúva e, além de ser viúva, era pobre. Então ela deveria ser assistida pelo gasofilácio e não contribuir. Ela está indo na contramão. Ela deveria estar na fila dos que precisam e não está na fila dos contribuintes. E quando Jesus olha para aquilo, ele não manda parar. Jesus não disse, senhora, por favor, eis que vos digo, quem está falando aqui é o Messias, Filho de Deus, o Filho do homem, sua fila está errada, você vai vir para cá. Jesus não fez isso. Pelo contrário, ela foi a mensagem da noite. Chamou os discípulos e disse, vocês viram? Viram, essa mulher deu mais do que todo mundo.
Porque os outros dão o que sobram, ela deu tudo. E tudo eu aceito. Eu só não aceito sobra. Porque aqui nesse gasofilácio só entra se for tudo. Mas como assim? Esse é o cálculo que ele faz. O cálculo que ele faz é que você não está dando dinheiro. O cálculo que ele faz é que você está dando tudo. E isso aqui é apenas um símbolo que disso você não tem dúvida. Que tudo é dele. Então, por isso que ele colocou o dízimo, e também isso passa a ser uma bênção, sabe por quê? Porque o princípio percentual faz com que todo mundo dê a mesma coisa. Um princípio percentual nos ajuda a entender que ninguém deu mais que ninguém. Porque se é proporcional e percentual, todo mundo deu a mesma quantidade. Então, aqui ninguém se exalta, aqui ninguém diz que deu mais. Não, porque é percentual. Então o dízimo passa a ser regulador, o dízimo passa a ser uma bênção, o dízimo passa a ser um princípio de equidade. Ninguém deu mais que ninguém. Ah, e sabe qual é a bênção? É que quando as pessoas chegam no gasofilácio e dá R$10, com aquela dor no coração, diz, rapaz, isso aí era ida e vinda amanhã do trabalho. Se eu não tivesse aqui, eu não daria, eu dei por constrangimento. Sabe quanto que entrou no gasofilácio? Nenhum tostão. E quando a pessoa dá R$10 no gasofilácio, chorando, diz assim, Deus, como eu queria dar mais. Como hoje eu só posso dar isso. Sabe quanto entrou? Tudo. Porque aquele que é fiel, é fiel. Você deu quanto de contribuição? Tudo. Simplificado, simbolizado, externado, pelo quê? Por uma parcela. Porque eu sei que os outros 9, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que consertar o carro, eu tenho que ajudar os necessitados, eu tenho que comprar comida, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que atingir as necessidades dos meus filhos. Deus me deu 9, só pediu 1. E eu cuidando dos meus filhos, eu arrumando o meu carro, eu ajudando os necessitados, eu cuidando dos meus pais, eu glorifico o meu Deus em cada centavo que eu gasto no carro, na pizza, com os pais, com missões. Cada centavo eu honro o meu Senhor. Nas férias, nas viagens, eu honro o meu Senhor com cada centavo que eu gasto. Porque os 9 é dele. Assim também como 1 também é. Nós vimos vários princípios. Comecei com Jacó, espero ter sido feliz, espero ter me deixado entender, irmãos. Uma proposta de mensagem um pouco diferente hoje. É mais um tema, vários textos. Espero mesmo em Deus que não tenha sido cansativo, mas que tenha sido instrutivo, para que a gente olhe para esses gasofilácios, para esta igreja, para o Senhor, e veja que tudo é um movimento do céu. Igreja Cristã Evangélica Nova Vida é uma coisa de homem. Esta placa, esse nome, Igreja Cristã Evangélica do Brasil, isso é coisa de homem. Apenas nós entendemos que aqui nós honramos o Senhor com aquilo que Ele nos confiou. Esse culto faz sentido porque o povo se reúne para adorá-lo, mas também para ouvir a mesma instrução juntos. Mas um dia isso aqui tudo vai acabar e só vai ficar os movimentos da escada, na qual agora não serão mais anjos que subirão, seremos nós. E a gente não vai, até que enfim, se envolver numa coisa do céu, porque a nossa vida sempre esteja envolvida lá. E uma das coisas que faz com que a gente entenda isso bem é a palavra de Jacó. O movimento dos céus terminou com dízimo. Porque o princípio é muito estabelecido. Então, Deus, nós estamos aqui, as nossas mãos estão cheias daquilo que temos para te ofertar. Aquele que não tem nada, dá tudo. E aquele que tem tudo, dá aquilo que Deus conseguiu dispor ao seu coração para dar. Aquele que tem tudo pode não dar nada, e aquele que tem nada pode dar coisa nenhuma, e isso ele vai medindo em cada coração. E aí já é com Ele. Que Deus nos honre
pela honra que nós damos a Ele. E que Deus nos cure por o entendimento que Ele nos dá. E que sempre nós o glorificaremos. No dia da angústia, não vai ser o nosso dinheiro. No dia da angústia vai ser a sua mão fiel que vai nos sustentar sempre. Amém? Vamos orar?